Olá, turma, beleza? Vou passar aqui uma informação a respeito do primeiro registro. O primeiro registro é sabido por todos como que ele funciona, né? Porém, agora a gente vai se valer da tecnologia. Aí que maravilha. Tecnologia faz o quê? A marcação dos primeiros registros. Beleza? Tá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui alguns pares a mais para mostrar uma coisa. O primeiro registro, ele é bem complicado para fazer a sua automação, deu bastante trabalho, tanto é que eu tive que separar o de alta do de baixa. A linha preta aqui é do gap, eu acho que vou até tirar essa linha do gap. Deixa eu ver se a linha azul vai estar aparecendo. Se ela não aparecer é porque a linha do gap apareceu amarela, sobrepondo. Vamos ver se vai aparecer aqui alguma linha azul. A linha azul, gente, representa o travamento do corpo nas partes programadas, que é do primeiro registro. O primeiro registro, ele salva perfeitamente o histórico do gráfico. E o que acontece? O que acontece é que no presente ele começa a querer fazer algumas anomalias. Tá vendo que tá marcando já aqui, ó. Quando essa vela fechar, provavelmente vai ficar marcado aqui, ó. Ficou marcado um primeiro registro, que nós temos já uma compra, esperar vir pelo menos 50% aqui dessa liquidez para a gente executar essa compra. Aí o que é que você vai fazer? Ó, aqui também temos outra compra. A linha amarela representa rejeição. O preço chegou, aqui a gente pega, ó. Não deu mais. O preço chega no primeiro registro, rejeita, fecha acima, aparece a linha amarela, a gente executa uma entrada para retração ou rejeição do preço. Aqui no primeiro registro. E como que a gente resolve esse problema aqui, ó? Eu sugeri no primeiro vídeo a gente fechar o par e abrir novamente. Mas aí ia ficar muito trabalhoso fazer isso, entendeu? Abrir o par e fechar novamente. Deu esse loss aqui, mas eu vou já explicar. A vela que rompe aqui, ó, que faz a rejeição, é vela de rompimento. Então você não pega entrada com vela que rompe lotes, tá? Já essa daqui, não, ela formou uma dupla posição, por isso que ela foi mais forte. E como que você vai corrigir isso aqui, ó? Tá vendo que tá marcando o primeiro registro em velas vermelhas? Ó, começou a marcar. Isso só acontece no preço atual, tá? No preço atual, ela começa a marcar as velas vermelhas. Aí o que você faz? Em vez de fechar o par, ler o nome, dar aquela trabalheira toda, a gente só muda aqui, ó. Bota para M5, M2, que quando você voltar para M1, ó, ele volta corrigido, ó. Ó, acabou, não está mais marcando as vermelhas. Então, só basta, quando perceber que já está marcando um monte de velas erradas, você muda o time frame para um time maior ou menor, que o gráfico faz essa atualização, então ele corrige os erros que estavam acontecendo, ó. Então, nas pernadas de alta, o primeiro registro vai ser marcado, porém, quando for pernada de baixa, vai começar a querer errar. Aí você vem, faz esse procedimento. Vamos pegar outra compra aqui, ó. Aqui é só rejeição, tá? Ó, esse pavio veio aqui, ó, rejeitou nesse primeiro registro. Essa entrada, ela não é uma entrada muito certeira. Essa aqui só é mais certeira por quê? Porque nós estamos em uma extremidade do lote, né? Então, o lote, domínio é esse daqui, ó. Então, nessa extremidade aqui, ela se torna mais certeira. A rejeição, ela é muito mais forte quando você pega sem a violação do corpo, como aconteceu aqui, ó. Fica mais assertivo. Bom, nós estamos só com o script, estamos só com o script de alta, tá, professor? E o de baixa. O de baixa a gente coloca. Se você quiser o mesmo par com os dois scripts, a gente vem aqui, ó, no de baixa, ó, pronto, apareceu o script de baixa. Você vai estar operando os dois scripts. Pode colocar em todos os pares, ou pode abrir só um para utilizar os dois scripts. A sugestão que eu dei num outro vídeo de apresentação do script é que eu acho que fica muito carregado o gráfico, entendeu? Muita informação, tem essas bolinhas de registro de alta, porque o primeiro registro ele é um evento que ele acontece
frequentemente no gráfico, né? Cada reversão surge um primeiro registro. Ele tem 3 formas de surgir o primeiro registro. E nesse daqui, eu ainda facilitei mais, porque eu não coloquei a segunda forma. Tá vendo esse comando aqui, ó? Aqui também é um primeiro registro, ó. Então, eu não coloquei o comando, por quê? Porque eu já tenho o script do comando. E eu também não coloquei essa velinha aqui, eu passei o primeiro registro, ó. A primeira vela após um final de taxa, ela traz um primeiro registro. Então, eu não coloquei nessas duas, nem após o comando expirado e nem no comando. Por quê? Porque tem um script só para nova posição após o comando expirado e tem o script do comando. Para não ficar muita carga no gráfico, a gente está operando com aquele monte de informação, eu só estou utilizando o primeiro registro da primeira vela de reversão. Toda vela que reverte o preço contrário e traz um registro, nós estamos operando esse primeiro registro. Os time frames representam força e hierarquia, né? Então aqui, ó, nós temos, por exemplo, ó, uma pernada de baixa que está tendo um início de uma correção, um pullback dessa pernada. Porém, o domínio aqui, ó, é vendedor. Mas na micro tendênciazinha aqui, ó, nós já temos um domínio comprador. Então, quando o mercado está de alta, no caso dessa pernada, eu poderia utilizar o registro de alta. Por quê? Porque se a compra rompe um registro de alta e a venda vem e rejeita no primeiro registro, nós temos entrada de compra a favor dessa micro tendência. Porém, a tendência macro está de queda. Então, você pode também estar utilizando os 2 scripts que vai funcionar perfeitamente. É só questão visual, né? Quem não gosta de um gráfico muito sujo, eu consegui uma façanha louvável que foi tirar as linhas das marcações. Como assim? Você percebe que as linhas, ó, aqui tem uma linha azul, houve um travamento. Essa vela aqui travou, então aparece a linha azul. O corpo travou em um primeiro registro, a gente pega uma reversão. Se a venda atrava, você pega uma compra. Então, qual foi a grande façanha que eu consegui com esse script? Aliás, com todos os outros scripts, foi fazer com que essas linhas apareçam somente se houver a interação da vela 1, que é a vela que encerra, com os pontos designados nos scripts. Então, para cada script tem um ponto. Então, esse é o operacional do primeiro registro. Então, se a venda vem, trava em um primeiro registro, aparece uma linha azul, nós pegamos uma entrada para reversão e observem que quando encerrar aqui, ó, aos 7 segundos, fiquem olhando para a linha azul, que ela vai desaparecer limpando o seu gráfico, fazendo com que fique um gráfico limpo, ó. Só apareceu quem? A linha do gap, certo? Que eu até nem estou utilizando a linha do gap. Por quê? Porque a linha do gap vai me mostrar o fechamento real da vela. Mas se eu estiver operando o primeiro registro, eu não preciso analisar essa linha preta se ela está topando em um primeiro registro. Por quê? Porque está automatizado. Se houver um travamento do fechamento da vela em um primeiro registro, quem vai aparecer? A linha azul que apareceu anteriormente. Então, com isso, esse script do gap aqui, ó, ele se torna até obsoleto, porque o gap a gente vai usar para o fechamento da vela e o fechamento da vela está programado para a linha azul. Então, você pode deixar agora, ó, sem linha alguma, certo? Sem linha alguma. Quando aparecer uma linha, é porque aconteceu um travamento. Então, eu posso fazer isso, ó, tirar o script do gap, né? Porque eu não vou estar utilizando o fechamento. Não vou estar utilizando o fechamento, porque já está a linha, ó, tá vendo que apareceu a linha azul? É porque esse corpo aqui, ó, está travando em um primeiro registro lá atrás. Então, eu tenho leitura para pegar uma reversão. A leitura de confluência que eu faço é somente com a vela que está fazendo esse travamento, ó. Se ela for uma vela de força, deixa eu dar uma salvada nessa taxa, que pode formar uma dupla aqui, né? Se ela for uma vela de força, eu corro o risco de perder na taxa com dupla posição, certo? Por quê? Porque vela de força é a vela que rompe no lote, é a vela que rompe lote, é a vela que rompe primeiro registro. Porém, quando é uma vela dessa daqui, ó, você pode pegar sem medo. Por quê? Porque ela é um primeiro registro. Entendeu? Se for uma vela que já vem de rompimento, está formando padrão de continuação, fica perigoso você executar a sua entrada. Por quê? Porque ela está vindo com força. Então, tem que usar alguma leiturazinha de critério, mas é isso que eu já tenho passado nos vídeos a respeito dos filtros, né? Dos filtros. Então, deixa eu tirar aqui a linha do gap, porque não há necessidade de utilizar a linha do gap,
porque se houver travamento no corpo, vai aparecer quem? A linha azul. Mas o gap, a linha do gap está disponível para todo mundo que gosta aí de operar com a linha do gap. Mas eu fiz essas automação exatamente para nós termos um gráfico limpo e você possa operar tranquilamente sem aqueles monte de linhas sujando o gráfico, certo? Então tá aqui, tirei o gap tudinho, agora está só o gráfico com as linhas. Opa, apareceu aqui uma linha amarela. Linha amarela é o quê? Rejeição. A venda vem, rejeita em um primeiro registro e eu executo uma entrada. Uma dica para você que vai operar a rejeição é você observar isso aqui, ó. Tá vendo que essa linha amarela não está totalmente na abertura da vela aqui, ó? Ou seja, isso quer dizer que esse corpinho, ó, esteve mais embaixo. Então, praticamente, ó, nem teve uma rejeição, né? Então, nesse caso, eu não executo essa entrada porque ela pode dar uma continuação, porque esse corpo pode ter violado a leitura do primeiro registro lá atrás e eu posso tomar um loss. Agora, observe. Você está vendo que já está tendo anomalias, ó. Está marcando um primeiro registro de baixa aqui, está marcando um primeiro registro na vela careca, então isso aqui já é anomalia. Essa rejeição pegou nesse primeiro registro careca aqui, ó. Certo? Então, o que você faz? Você vem aqui, ó, rapidinho, bota no time de M5, volta para o time de M1 e voilá, corrigido, registro de baixa só nas vermelhas, registro de alta só nas verdes. Pronto, você está com o gráfico agora sem anomalia. O único trabalho que teremos é esse, ó. Apareceu aqui, muda o time. Já estava em 5 ali, vou botar para 1. Muda o time, porque quando você muda o gráfico, faz uma varredura, uma correção. Nessa varredura, ele limpa as sujeiras que estavam sendo geradas aí, ó, nas anomalias aqui das marcações, ó. Só muda o time aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para 5 minutos. Atualizou, volta para 1 minuto, ó. Pronto. Custa nada fazer isso e você garante o gráfico na marcação correta, sem correr risco de estar pegando, ó, anomalias. Muda para time de M5, volta para o time de M1 e pronto, o gráfico está correto. Aí você vem, abre os pares, maximiza aqui para ver uma linha melhor, maximiza aqui, já tem uma linha amarela ali, maximiza aqui. Quando você estiver operando o de baixa, vai aparecer também as linhas vermelhas. Vamos botar o de baixo em tudinho aqui, colocar os dois. Tudinho. Ó, aqui, primeiro registro de baixa, pronto. Agora eu estou com 6 pares abertos, operando o primeiro registro de alta e de baixa em todos esses pares. Vem aqui, ó, ajusto aqui para frente e aguardo o preço me trazer uma entrada. Aqui já tinha acontecido acabou de acontecer uma linha amarela, né? Mas eu observo que essa vela aqui, ó, rompeu um lote, ó. A professora, a vela deu leitura de rejeição. Vou pegar uma compra, tá? Olha para a esquerda, vê se essa vela que está rejeitando não é uma vela de força. Vamos lá, o que é que essa vela é? Ela é uma vela de força porque rompeu um lote completo aqui de compra. Ela é uma vela de força porque ela tem padrão de continuidade com pavio de máxima e pavio de mínima. Então, não pega entrada contra essas velas, tá? Isso é uma leitura simples. É só você seguir esse raciocínio que você vai estar se livrando de muitos lotes, tá? Que deu uma linha amarela novamente aqui, ó. Mas essa vela aqui, ó, está dentro dessa outra vela aqui. Eu não estou vendo aqui o primeiro registro aqui. Você pode fazer uma seguinte leitura também, ó. Apareceu a linha amarela, certo? Aí você olha para a esquerda. Olha, tem 1 corpo, 2 corpos, 3 corpos, 4 corpos cortando a linha. Ou seja, esse ponto não vai mais defender. Ah, professor, mas deu certo, a vela reverteu. Essa vela reverteu porque ela veio aqui. Se você tivesse pego aqui, tudo bem, ó. Porque você pegou aqui sem liquidez, né? Ela capturou a última liquidez aqui, ó, mas ela não tinha mais liquidez de venda, então você poderia pegar aqui, não aqui de abertura, tá? Muito cuidado. Observa sempre se tem muitos rompimentos na linha. Se tiver muitos rompimentos, você não encontrou o primeiro registro aqui, ó. Tá lá para trás, mas à frente dele, ó, já tem rompimento demais. Rompeu 3, 4 vezes, esquece, tá? Já perdeu a vergonha na cara. 4 vezes o rompimento, não vai mais defender. Ó, começou as anomalias, ó. Vem para cá, muda o time para 5 minutos e quando o preço voltar aqui, eu não vou estar operando em um primeiro registro anomálico, anômalo, sei lá, invalidado, que não existe.
Novamente, ó, apareceu uma linha amarela aqui, mas já está acabando, né? Apareceu a linha amarela e reverteu. Porque a linha amarela é a rejeição no primeiro registro. E quando termina a vela, a linha vai embora, vida que segue, gráfico limpinho, tudo perfeito. Isso aqui era um sonho que eu tive de ter um script que fizesse isso que eu consegui com esses scripts. Aparecer a linha somente se travar, depois do travamento, você pega a sua entrada, deixa eu dar uma comprada aqui, ó, depois da liquidez, o gap já me jogou lá para cima, porque eu estou em um topo, não é uma região ideal para compra, né? Não tem. Como você está comprando em topo, ou seja, a leitura é o quê? Se eu estou em topo, eu vendo. Mas depois da liquidez aqui, ó, se houve uma rejeição no primeiro registro, você tem uma leitura pelo menos de retração. Só que a minha taxa não está boa. A ideal seria onde ela tinha vindo aqui no final do pavio, né? Mas peguei no time errado, ó, formou dupla. Então o que eu digo para vocês é isso, ó. Se tem liquidez, o preço vem buscar essa liquidez. Então você tem vitória onde, ó? Após a liquidez, porque houve a rejeição. Então, o primeiro registro é um ponto forte. Então, se a vela vem aqui, ó, no primeiro registro e rejeita nele, isso quer dizer caguetou, que ele vai defender. Então você, professor, mas a vela era para ficar verde? Não, a vela não precisa ser verde. Ela precisa respeitar. Então, se ela vem aqui após a liquidez, você pode pegar que ela vai lhe dar o seu IN, pelo menos na taxa. Então, se pegar na pressa, que nem eu peguei aqui, e você não priorizar a entrada, o que eu estou falando para vocês aqui, então eu não estou totalmente atento ao gráfico para pegar na hora que ela desceu aqui embaixo. Mas já estou dando spoiler aqui, como que você deve operar uma rejeição, tá? Rejeição você só opera quando ela ultrapassar a liquidez, que é para você ganhar na retração. Se já está aparecendo as anomalias, ó, primeiro registro de baixa aqui na vela verde, você, oxe, não é aqui não, no time aqui, ó. Bota para 5 minutos, volta para 1. E consertou os defeitos. Pronto. Abre novamente os pares e aguarda o preço lhe trazer as oportunidades. Então, gente, não tem muito que ficar aqui fazendo entrada para mostrar. As situações que eu queria mostrar para vocês nas entradas foram essas. E as dicas que eu quero dar é essa. Ó. O preço ficou com anomalia, você muda só o time frame que ele atualiza. Ó. Sem estar abrindo e fechando pares. Ó, atualizou. Certo? Ó, ficou com anomalia, você muda só o time frame. Vamos botar para o timezinho pequenininho, 10 segundos aqui. Aí já volta para M1 e ele, ó, volta normal. Apareceu anomalia, muda aqui. Por quê? Porque se o preço fizer um travamento, porque se aparecer o primeiro registro aqui, o preço vai catalogar ele. Embora estando errado, ele vai catalogar. Então você vai fazer entradas em pontos que não são verdadeiros. Então é só fazer isso. A cada 2 velas, 3 velas, você dá uma ajustada aqui no time. Daqui a pouco já está no automático. Dá uma ajustada no time para você ter um script totalmente funcional. Ah, professor, mas não tinha como se eu ajeitar esse negócio para a gente não precisar nem fazer isso. Pô, tentei, já 2 dias depois que fiz o script, estou tentando fazer essa correção e não consegui. Ó, aqui já deu uma anomalia, porque está em 10 segundos, né? Vou botar para 1. Não consegui. Então volta para 1 de novo, tá? Senão fica em 10 segundos. Ó. 10. Mas está muito bom, gente. Ó, marcando certo o primeiro registro. Aparecendo as linhas para você executar a entrada. Pode operar com o de alto e de baixo no mesmo par. Se quiser, você pode operar a favor de tendência, que na verdade eu não vejo importância nenhuma em OB, porque nós operamos reversão e a reversão ela acontece tanto na tendência quanto contra a tendência, porque o preço vai sempre corrigir, jamais um preço só sobe ou só desce, ele tem que fazer pernadas, ele tem que fazer correção, e é nessas pernadas que ele faz e correção que a gente encontra nossas oportunidades para executarmos as nossas entradas. Então esse é o script do primeiro registro. Deu muito trabalho para fazer esse script, vocês não fazem ideia. É muito complicado chegar a esse ponto. E tá aí, limpinho, com as linhas aparecendo e sumindo. A única coisinha que está acontecendo, que inclusive depois que eu percebi nele, eu percebi também que está no script da vela de força. Vela de força e nova posição. Ela também está dando uma anomaliazinha lá nas velas atuais. Por quê? Na linguagem da programação, a gente está fazendo a leitura do primeiro registro com a vela 0. O que é a vela 0? Essa vela que está em formação aqui, ó. Então, lá atrás, a vela 0 é a vela do primeiro registro, certo?
Por isso que aqui na atualidade, a vela 0 já começa a marcar o primeiro registro. Ó. Aí está dando essa anomalia aí, devido a essa configuração, porque eu tentei colocar lá atrás o primeiro registro com a vela 1, ou seja, depois que ela fechasse, mas não deu certo, não consegui terminar o script. Então, ó, tivemos aqui uma linha verde, onde a gente faz uma compra, certo? O primeiro registro de baixa, ele forma uma linha verde. Então, travou no primeiro registro lá atrás, aparece a linha verde, você compra. Aparece a linha vermelha, você faz a reversão também, porém com aqueles cuidados que eu já citei, não compensa ficar repetindo, e acho que é só isso, não tem mais tantas coisas não. Primeiro registro é um ponto muito forte no gráfico, é um ponto que acontece com muita frequência, está toda hora acontecendo, a cada reversão forma-se um primeiro registro, então, ponto que ocorre muito no gráfico. Então, você vai estar aí com um operacional que tem muita incidência, acontece muito, tanto é que, olha aí, ó, um monte de primeiros registros aparecem. Você pode também optar por utilizar o primeiro registro em time frames maiores, porque a hierarquia de força, ela funciona. Quanto maior o time, mais assertivo é. Ou seja, se fosse uma venda aqui, ó, ela ia rejeitar nesse primeiro registro. Ó. Se ela terminar vermelha aqui, vai aparecer a linha amarela aqui, desde que ela feche acima desse primeiro registro. Então, a gente poderia pegar já uma compra aqui, nessa rejeição aqui. Ó. Mas só se ela for vermelha. Se ela for verde, não vai aparecer a linha amarela. Tá vendo que deu um gap de alta aqui, ó? Essa vela aqui, na verdade, é um doji, certo? Por isso que não contabilizou a linha amarela aqui, ó. Ele é um doji. Bom, acho que é só isso, não tem mais o que falar. Quanto à questão da atualização, vocês já entenderam. Se quiser operar no time frame maior, professor, como é que eu faria? Bota aqui em 2 minutos, você vai estar com os scripts funcionando normalmente, ó. Primeiro registro de baixa, primeiro registro de alta, primeiro registro de alta, primeiro registro de alta, de baixa. E aguarda, o script sozinho vai pegar os travamentos para você, vai pegar a rejeição. Se você colocar os dois pares, vai estar funcionando perfeitamente. Se quiser operar no time de M5, que é até mais forte, vai estar da mesma forma também. É só aguardar acontecer os travamentos. Executa as entradas de acordo com os padrões ensinados, tá? Sem pressa, faz a leitura. Não fica com esse sentimento de que, poxa, eu vou entrar logo, porque se eu não entrar, eu vou perder a oportunidade. Não, isso não existe. A oportunidade vai surgir a cada vela. Então, se você quer ter mais oportunidades, abra mais pares, certo? Você pode botar aqui, ó, pares de 5 minutos, quem tem paciência, né, e gosta de mais tempo para analisar, você bota aí no time de 5 minutos, abre 9 pares, tudo de 5 minutos. O que é que você faz? Você pega um desse aqui, ó, esse aqui já está configurado para 5 minutos, ó, você não quer ter trabalho de configurar e está colocando os scripts de um por um, coloca só em um script. E agora que eu configurei para 5 minutos, eu venho só adicionando aqui, ó. Então, ó, vou abrir esse, vou abrir esse, vou abrir esse, abriu? Vou abrir esse, então já tem 4 aí, ó. 5, abrir mais um 6. Agora eu vou botar 9, vou botar em 5 minutos, né? Vou abrir esse render aqui, que ainda não está aberto. Vou abrir quem? Vou pegar aqui um FET, um Ondo. E vou abrir o nono par. Tá? Mas tem como operar com 9 pares? Tem. Ó, abriu, ele já está com a configuração para todos dos 2 scripts em todos os pares e em time de M5. Claro que a movimentação é muito mais lenta, mas isso aqui é trabalho. Então, ó, o que você vai fazer? Deixa os 9 pares abertos. Estão todos configurados. Trabalhando em M5, você não vai estar toda hora tendo que atualizar, né? Porque é 5 minutos para surgir uma vela. Ela geralmente começa a bugar na terceira, quarta vela. Aí você deixa o preço trabalhar. Quando você perceber que o preço está chegando nas velas que já estão bugando, aí você faz a atualização, que é só mudar o time. Abaixa o time ou aumenta. Quando ele der aquela atualizada, os pares voltam ao normal. A anomalia vai sumir. E no time de M5, você tem que atentar para uma coisa, tá? Quem está acostumado a operar em M1 erra muito aqui, ó. Porque na hora da entrada você tem que deixar, ó, o reloginho nos números redondos, ó. Redondos. Redondo é 0 e 5, tá, gente? Ou é 10 ou é 15. Redondos é só 0 ou 5. Para trabalhar no time de M5.
Então, não esquece, vai fazer a entrada em M5, clica no reloginho, confere se a inspiração está para M5, porque você pode estar fazendo a entrada aqui na velha de M5, não mudou o time, ele vai pegar M1, certo? Vai pegar M1. Às vezes, acontece isso, e você acertou a leitura, mas errou o time e acaba tomando um loss. No final, a vela vai a favor da sua entrada e você perdeu porque não ficou atento ao reloginho aqui. Então, essa vela vai virar daqui a 1 minuto, ó. Estamos às 13h14, tendo 9 pares, trabalhando com os 2 scripts em cada pares, aumenta as possibilidades de você ter a cada 5 minutos, você ter pelo menos uma entrada em 9 pares, porque você está com 2 scripts, os 2 scripts estão trabalhando no primeiro registro, tanto no travamento quanto na rejeição. Então, você vai ter em cada par desse, ó, travamento e rejeição no de alta, travamento e rejeição no de baixa. Detalhe, travamento do pavio e travamento do corpo. Então, na verdade, não são 2, são 4. Então, a venda desce aqui, ó, no primeiro registro com pavio, travou, vai aparecer uma linha verde. A venda desceu aqui no primeiro registro, o corpo travou, vai aparecer uma linha azul. A compra vai subindo aqui, ó, travou o pavio, vai aparecer uma linha vermelha. A compra vai subindo aqui, travou o corpo, vai aparecer uma linha azul. Ou seja, em cada par você terá 4 pontos para operar. Se você multiplicar, ó, já temos uma linha nesse, ó. Virou a vela, apareceu um travamento nesse par. Então você abre o par. Ah, professor, e se ela não vir já subir direto, eu vou perder a entrada. Ó, tá vendo que está em 17? O que é que eu faço? Boto para 20. Agora sim, eu tenho 3 minutos e 55 para fazer a entrada. Eu posso esperar o preço descer aqui. O M5 acontece muito isso, ó. Ele vai aqui, a ver ele desce, vem para cá. Tá vendo um espigão desse aqui, ó? Isso aqui ele bagunçou, teve aqui embaixo, lá em cima, então acabou essa velhinha. Então não fica na apreensão, ai, vou entrar aqui, ficou só um pouquinho aqui, vou entrar. Se formar uma dupla, você perde. Eu executo a minha entrada tranquilo. Agora, se eu quiser pegar uma entrada nessa taxa aqui, a partir do momento que ela vir descer, eu já tenho corroboração, ó, de que está tendo muitas rejeições aqui embaixo, ou seja, a compra está entrando aqui. Então, já tenho leitura de que a compra está respondendo. Eu posso pegar uma taxa aqui, quando ela está negativa, como agora, ó, e se ela vir capturar a liquidez, eu salvo essa taxa abaixo dessa liquidez aqui. Para eu não correr o risco de tomar um loss aonde? Na dupla posição. Então, se ela vir aqui, ó, abaixo da liquidez, eu não vou ficar toda hora clicando. Tu pega uma só para garantir a tua entrada. Digamos que a sua stake de entrada é 100. Então, você pode dividir a sua entrada em 35. Certo? Aí você dá 35 aqui, ó, e espera o preço lhe vir contra. Se ele vir e capturar essa liquidez, você já tem a corroboração de que o preço está jogando para cima aqui, ó, nesses pavios aqui, ou seja, a compra está respondendo aqui. Então, nós temos bastante pavio aqui embaixo, isso quer dizer que a probabilidade de também continuar tendo pavio aqui embaixo é maior, certo? E baseado nisso, nós temos o quê? Uma rejeição no primeiro registro. Então, eu estou com uma leitura de rejeição no primeiro registro. A venda caguetou, que o primeiro registro vai defender. Aí sim, ó, eu salvo a taxa, ó, depois da liquidez, certo? Para evitar que eu tome o loss nessa taxa aqui, ó, na formação da dupla posição. Por quê? Porque o preço tem o direito de formar uma dupla posição, embora ela estando rejeitando em um primeiro registro. E ao formar essa dupla posição, eu já tenho leitura para pegar a próxima compra. Por quê? Porque formou uma dupla posição, demonstrando fraqueza. E se você quiser arregaçar a taxa aqui, ó, você está muito mais seguro aqui. Ó. Bora arregaçar aqui, que é na demo mesmo. Muito mais seguro aqui. Por quê? Porque essa é a região que a compra está toda hora jogando para cima, certo? Essa região aqui, ó. Pavio, incidências de pavios. Tá, professor? Mas não vai ter uma hora que esse negócio vai romper? Vai, mas nós temos uma leitura de um primeiro registro que foi rompido. A vela seguinte veio, rejeitou no primeiro registro. Então, nós temos uma leitura de que o primeiro registro de alta está defendendo essa região. Essa é a leitura que você tem, certo? Você não está pegando a entrada aqui só porque
está tendo pavio ali embaixo, não. Você está pegando essa entrada porque você está fazendo uma leitura no primeiro registro, que é um ponto forte no gráfico, que é uma região que tem força, que foi colocada ali para defender o mercado. Se você executar suas entradas seguindo esses passos, claro, você não vai encher de taxa que nem eu enchi, para correr risco de quebrar seu banco. Isso é dentro de um gerenciamento, tá? Isso aqui é conta demo, tá, gente? Vou deixar bem claro, é conta demo. Não vou estar fazendo entrada de R$1.000, eu sou louco. E a minha conta real não é conta fake, né? Que nem muitos operam na real e com entrada de 2, 3, 4 mil para impressionar as pessoas. E, na verdade, é só enganação. Então, ó, apareceu agora uma linha azul. Nossa, professor, agora sim. Apareceu uma linha azul. Houve um travamento do corpo no primeiro registro, ó, mesmo na abertura da vela. Vou executar minha compra. Sim, mas depois que ela negativar. Por quê? Porque essa vela aqui, ó, formou um padrão de continuidade. Perceberam? Rompeu a vela anterior e só que ela travou. O travamento com o corpo é muito mais forte do que com o pavio, certo? O travamento com o corpo é mais forte, ou seja, a linha azul é mais segura se operar do que o pavio, que também é forte, que também vai responder, mas existem critérios de força. Mas você só vai entrar se o mercado lhe oferecer a oportunidade. Agora observa aqui, ó. Se eu executar alguma entrada aqui, ó, eu não estou executando para 5 minutos. Eu vou ter que vir aqui, ó, colocar o número redondo. Se o preço descesse, negativasse, você teria a sua entrada. Bora olhar os outros pares, se apareceu alguma oportunidade. Ó. Temos uma rejeição aqui, temos uma rejeição aqui. Em 5 minutos dá tempo da gente ler. Até porque aqui, ó, já está abaixo da liquidez, eu posso fazer uma entrada aqui. Droga, olha o que eu falei para vocês. Não faça isso. Você tem que vir aqui e mudar o time para 5 minutos para você executar aqui depois da liquidez. Agora vamos voltar lá para o outro par, que é o daqui de baixo. Está negativo, já vi aqui embaixo. Já estou cabreiro, ó, venho aqui, ó, boto no time de 5, o ideal teria ser a entrada aqui, o preço já está subindo, e você não vai clicar nele aqui subindo para não perder a entrada, não existe esse negócio de perder a oportunidade aparece a cada vela. Então, se eu tivesse nesse par aqui, ó, a entrada top seria aqui embaixo, ó, aquele foi o time que eu botei do clique lá, sem mudar o time, ó, por sorte, o preço estava a favor, certo? Mas, na maioria das vezes, não, você vai tomar loss, se não mudar o time aqui, ó, para a expiração da vela, de 5 minutos. Então, gente, essa é uma forma de você usufruir melhor dos scripts, trabalhando em times frames maiores, porque você pode abrir vários pares, vamos corrigir isso daqui, que está todo errado, você pode abrir vários pares, e com isso, você está trabalhando com um operacional muito forte. A identificação do primeiro registro é muito importante, porque você vai firmar o operacional na sua mente. Ó, você vai saber que toda vez que uma vela reverte, ela traz um primeiro registro, a reverteu, traz um primeiro registro, a reverteu, traz um primeiro registro. Ou seja, o operacional vai ficar fresquinho na sua mente. Você vai entender o que está operando, porque você está visualizando os pontos de entradas que você está executando aqui no gráfico, através do script. Tranquilo? Então, essa foi a proposta, esse foi o resultado, muito top, porque as linhas não ficam presentes no gráfico, sujando o gráfico, e após a execução e a finalização da vela, vai terminar aqui a 2 minutos, elas vão sair do gráfico e só vão aparecer novamente se tiver travamentos. Então, esse é o script do primeiro registro, certo? Script do primeiro registro, funcionando perfeitamente com as linhas aparecendo. O operacional é travamento de pavio e travamento de corpo. Quando trava o corpo, aparece a linha azul. Se a venda travar, terminou uma vela de venda, vai aparecer uma linha verde para você comprar. Se terminou uma vela de compra e aparece a linha vermelha, é para você vender. Então, esse é o script do primeiro registro. Deu muito trabalho fazer ele. E tá aí para vocês o resultado desse script do primeiro registro em primeira mão para vocês. A única observação que eu tenho que fazer para vocês é a respeito da anomalia. Ó. Tá vendo que essa vela já está com anomalia? Só muda o time frame sem precisar fechar o par. Só muda. Na hora que o gráfico atualiza, você volta para o time frame. Pronto. Seu
script estará funcionando perfeitamente. E quando colocar os pares, verifica se não estão repetidos, para você estar trabalhando com um negócio bem tranquilo. A sugestão do time de 5 minutos é só uma ideia para você ter mais tempo de análise. Operar em M1 realmente é bem tenso, tá? Você tem que estar bem firmado mesmo no seu operacional para poder executar entradas. Essa linha verde está tão apagada, né? A venda fez uma rejeição e travação ali, apareceu essa linhazinha aqui. Tendência já de alta, você faz compra. Porém, opta por comprar quando ela negativar, tá? Porque o preço pode vir aqui, pode vir corrigir, pode vir aqui querer bloquear esse comando que já está aqui embaixo, né? Deixando liquidez nenhuma dos vendedores. Mas a tendência é de alta, a sua entrada aqui é de compra. Então, você vai priorizar sempre esses pontos para estar operando. Ficou negativo, passou aqui da liquidez, você compra para evitar formações de dupla, para evitar loss em taxas que toma a nossa entrada com um pipzinho, né? Por causa de um aperreiozinho. Primeiro critério, se for operar em time frames maiores, verifica se o preço, se o reloginho está configurado para o final da vela. A não ser que você vá operar retração e tal, aquele negócio não funciona mais para segundos, em termos de minutos, não aconselho. Você deixa sempre no número redondo para executar a sua entrada. Por ser um script que vai estar fazendo a leitura para você, você pode até fazer isso, tá? Operar em time frames maiores, M2, M5, vai dar muito bom, porque M1 realmente é muito frenético, é muito rápido. Para quem está começando, tem alguma dificuldade, mas para quem é aperreado que nem eu, que gosta de resultado rápido, e entrar na operação e já ter a resposta dela, eu não tenho muita paciência de estar operando M5, não, isso aí é coisa minha. Mas muita gente que eu conheço opera em M5 e dá muito bom, porque você tem bastante tempo para fazer uma análise. Você consegue ver o gráfico, qual a região que ele está trabalhando, qual que ele está corrigindo. Então você vai ter muito mais tempo para analisar a vela do que ficar operando em M1, porque M1 é punk, gente. M1 é punk, ou seja, a cada 1 minuto aqui você tem que fazer esse monte de leitura aqui, executar esse monte de entrada aqui. Não é para qualquer um, não. Está acontecendo já uma rejeição aqui. Porém, eu já olho de cara. Segunda vela rejeitando. Rompeu um comando, rompeu um lote anterior. Poxa, não vou pegar essa vela não, velho. Tá rompendo todo mundo aqui, sabe se essa vela vai ter continuidade e tal. Não pega. Por quê? Porque é critério. Você tem que ter um critério. Saiu de dentro dessa vela aqui, ó. Rompeu ela. Vela de força. Rompeu toda essa galera aqui, vela de força. Rejeitou um pouquinho. Eu vou pegar uma entrada por causa dessa rejeiçãozinha aqui. Tamanho do mosquito? Não. Tá, professor, mas se der bom. Se não der. Esses são os critérios que você tem que utilizar nas suas entradas, tá? Rompeu, lote contrário, aborta. Rompeu, primeiro registro, aborta. Conectou-se com lotes de mesma cor, aborta. Por quê? Porque aqui deu bom, mas na maioria das vezes vai dar ruim. Então, se você quiser ter um critério operacional, você segue esses padrões. Por quê? Porque eles são junções que a gente consegue fazer no decorrer da vida operando, junções de filtros que a gente vai percebendo que quando que a gente toma muito loss numa vela, por que a gente toma muito loss? Poxa, porque geralmente quando acontece esses loss, acontecem esses eventos. Que evento? Ó, tá vendo que essa vela aqui rejeitou? Poxa, a vela rejeitou aqui, dava linha amarela. Você vai pegar uma compra, tomou loss. Por quê? Bom, mas a vela aqui, ó, rompeu o primeiro registro. Essa vela aqui, ó, rompeu um lote contrário. Entenderam? Como uma hora deu certo aqui, mas aqui já não deu. Então, você não pode estar operando um operacional que é 50%. Você tem que optar por um operacional que lhe dê margens muito maiores, de 60% a 70%. Então, esses filtros precisam ser seguidos. Se romper o primeiro registro, aborta. Se romper o lote, é isso que aborta mesmo. E se conectar com ela aqui, ó, com outra força contrária, aborta. Isso aqui foi aquela entrada lá, né? Ó. Esperou negativar, entrou, deu um isão lindo, sem muita pressa. 5 minutos você tem muito tempo para fazer análise e não corre risco de estar fazendo entradas e perdendo em taxas. Você só entra se o preço for a seu favor. Se ele obedecer o seu padrão, o seu critério que você estipulou, com isso você vai dar muito bom. Apresento a vocês o script do primeiro registro de alta e primeiro registro de baixa, com interação da vela 1 nos primeiros registros anteriores do gráfico, apresentando o travamento dos pavios, travamento do corpo,
tanto da compra quanto da venda. Linhas verdes você compra, linhas vermelhas você vende, linha azul você reverte o mercado. Caso a vela terminou verde, apareceu linha azul, vendo. A vela terminou vermelha, apareceu linha azul, compro. E linha amarela representando a rejeição do primeiro registro. Então, são bastante operacionais só nesse tópico do primeiro registro, que é um tópico muito forte da lógica do preço, e o script está funcionando perfeitamente, como foi mostrado, aparecendo e tirando as linhas de acordo com os travamentos, deixando o seu gráfico limpinho, somente com as marcações. Ele não está 100% por causa dessa anomalia da vela atual. Se ele estivesse marcando a vela atual como está marcando as anteriores, histórico do gráfico, aí eu diria que você estava diante de um script que é 100% já criado para operar opções binárias na lógica do preço. Um abraço, até a próxima, temos mais novidades aí, tá vindo coisas melhores aí para vocês. Estamos aqui, conte com a gente. Nós vamos desvendar esses mistérios, até então obscuros e escondidos do nosso entendimento. Um abraço, até a próxima.